Se no seu edital está cobrando operações com números reais, então vem para a aula! Antes de começarmos as operações com números reais, precisamos relembrar o que são os números reais. Para isso, nós vamos analisar os conjuntos numéricos. E o primeiro conjunto que nós vamos analisar aqui, relembrar, é o conjunto dos números naturais. Os números que usamos para contar formam um conjunto dos números naturais. Lembrando também que o conjunto dos números naturais ele é infinito e é formado pelos números positivos. Então, essas são as características dos números naturais. Eles são usados para contar 0, 1, 2, 3. É um conjunto infinito, ou seja, não tem fim, e é formado pelos números positivos. E aí, aqui nós vamos representar o conjunto dos números naturais por n, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o infinito. E vale lembrar aqui que não há um consenso na literatura sobre a inclusão do zero nesse conjunto. Então, alguns têm um consenso de que o zero faz parte dos números naturais e outros não. Aqui nós vamos considerar que o zero ele faz parte dos números naturais. E quando a gente quiser analisar o conjunto dos números naturais sem o zero, nós vamos colocar n mais o asterisco, que significa que o zero ele não está incluso no conjunto dos números naturais. Agora, o próximo conjunto que nós vamos analisar será o conjunto dos números inteiros. Então, aqui o conjunto dos números inteiros inclui todos os números inteiros positivos, negativos e o zero. Ele também é um conjunto infinito, ou seja, ele não tem fim e ele é contável. Nós usamos também ele para contar. Menos 3, menos 2, menos 1. Então, vamos analisar aqui o conjunto dos números inteiros. Ele vai vir representado pela letra maiúscula Z. E nós temos aqui essa reticências, porque nós vamos analisar aqui zero. Vamos colocar aqui como nosso ponto de referência o número zero. No lado direito, nós vamos ter todos os números positivos. 0, 1, 2, 3, até o infinito. Então, a gente usa essas reticências para colocar aqui que ele não tem fim. No lado esquerdo, vai vir os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, de forma infinita também. Então, o que nós percebemos aqui? Nós percebemos que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Por quê? Porque dentro do conjunto dos números inteiros, existe o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, por isso que ele é um subconjunto. E nós também temos os números inteiros negativos. Então, se nós formos colocar um diagrama dos números naturais e dos números inteiros. Então, os números inteiros, lembrando que esse conjunto é representado pela letra Z, e dentro do conjunto dos números inteiros está contido o conjunto dos números naturais. Próximo conjunto, conjunto dos números racionais. Esse conjunto, ele é denotado, representado pela letra Q maiúscula. E todos os números que podem ser escritos na forma de frações de inteiros, com um denominador diferente de zero, é um número racional. Como assim, Gra? Explica melhor aqui. Bom, significa que o Q ele é representado por A sobre B. Então, a gente tem uma forma de uma fração aqui, onde A é o numerador e B é o denominador. Com A pertencente aos números inteiros e B diferente de zero, ou seja, o A ele pode ser qualquer número inteiro negativo ou positivo, e o B também, só que com a exceção do zero, ou seja, no denominador aqui nós não podemos ter o zero. Os números decimais também são racionais, desde que possam ser escritos na forma de fração. Então, nós temos dentro dos números, do conjunto dos números racionais, os números naturais, os números inteiros, e mais todos os números que podem ser escritos na forma de fração, desde que o denominador não seja zero. E também está incluso nos números racionais os números decimais. Para isso, para que os números decimais eles façam parte do conjunto dos números racionais,
é preciso que suas casas decimais sejam finitas, ou seja, os números decimais aqui, as suas casas precisam ser finitas, ou se formem uma dízima periódica. Então, aqui nós temos as casas decimais finitas, um exemplo, 0,24. Perceba aqui que 0,24, sempre que nós tivermos um número com vírgula, o zero aqui seria uma parte inteira, então poderia ser 1,24, 1,50. Essa parte depois da vírgula é a que forma as casas decimais, então nós temos 0,24. E nós percebemos que nós temos duas casas decimais aqui, o 2 e o 4, que formam o número 24, ou seja, essas casas decimais são finitas, ela tem fim. Como são casas decimais finitas, elas também fazem parte do conjunto dos números racionais. E nós vimos também que dentro do conjunto dos números racionais nós temos a dízima periódica. O que é a dízima periódica para a gente relembrar aqui? A dízima periódica é que tem com um número infinito de casas depois da vírgula, que se repetem periodicamente. A dízima periódica é um número que possui sua parte decimal infinita e periódica. Ou seja, diferentemente dos números decimais, a dízima periódica ela vai ser infinita, ela não tem um fim. E aqui nós vamos colocar, só que a diferença é que essas casas decimais elas se repetem. Então, uma vez repetindo, olha só, 1,33, 33, 33, ela vai sempre repetir e não vai ter fim. Os números são repetitivos, e não tem fim. 5,23, 23, 23, 23. Veja, essa constância aqui de repetição forma uma dízima periódica e ela não tem um fim. São infinitas casas. Então, elas também vão fazer parte do conjunto dos números racionais. Então, para nós relembrarmos aqui nós já formamos os números naturais, que são os números inteiros positivos. Os números inteiros, aqui os números inteiros é contido pelo conjunto dos números naturais, que são os números inteiros positivos, mais os números inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3. E o conjunto dos números racionais, ele inclui tanto os números naturais quanto os números inteiros. Só que aqui nós vamos acrescentar os números decimais com casas finitas e as dízimas periódicas. Próximo conjunto que nós vamos analisar aqui é o conjunto dos números irracionais. Nos números irracionais aqui, nós vamos colocar aqui os números decimais que não podem ser resultado da divisão entre dois números inteiros. Então, ou seja, é o oposto da definição de um número racional, onde a gente poderia formar uma fração. Ele também é formado pelos números decimais que possuem casas decimais infinitas. O conjunto dos números irracionais que nós percebemos aqui, ele vai ser praticamente o oposto do conjunto dos números racionais. Por quê? Porque lá, dentro do conjunto dos números racionais, nós tínhamos nós tínhamos números que poderiam formar uma fração de A sobre B, onde A é qualquer número inteiro, positivo ou negativo, e o B também é qualquer número inteiro, mas com o seu numerador, que é a parte de baixo, diferente de zero. Ou seja, toda fração, todo número que nós possamos escrever uma forma de fração é considerado um número racional, com a exceção do zero, que não pode ficar no seu denominador. Já os números irracionais, a gente não pode conter esses números que são escritos em forma de fração. E enquanto no conjunto dos números racionais nós tínhamos casas decimais, números decimais com casas decimais finitas, aqui nos números irracionais nós vamos ter casas decimais infinitas. E também sem dízima periódica. Então, aqueles números que nós tínhamos ali com dízimas periódicas, que depois da vírgula há uma sequência de repetição, nesses casos aqui, nós não podemos considerar uma dízima periódica como um número irracional, porque ele já está contido dentro dos números racionais. Outra característica é que algumas raízes também resultam em números irracionais. Algumas raízes. Vamos lembrar aqui que é raiz. A gente tem um símbolo aqui da raiz. Então, ou seja, algumas raízes serão consideradas números irracionais, mas não serão todas. Então, vamos para o exemplo aqui. A raiz de 4 é igual a 2. E 2, ele é um número racional, porque ele também é um número inteiro e natural. Então, aquelas raízes quadradas, as raízes que nós temos, que são raízes que dão aí um resultado de um número racional, de um número inteiro, de um número natural, ele não pode ser considerado um número irracional. Por exemplo, aqui,
a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. Lembra que 2 é um número natural. E ele também está contido no conjunto dos números inteiros. Então, ele não pode ser considerado um número irracional, porque ele já é considerado um número racional. Lembrando que o conjunto dos números racionais, nós temos aí o conjunto dos números naturais e inteiros dentro do conjunto dos números racionais. Sendo um número racional, a raiz quadrada de 4, que é 2, ela não pode ser considerada um número irracional. Porém, aquelas raízes que nós temos, que não é uma raiz exata, elas vão fazer parte do conjunto dos números irracionais, como, por exemplo, a raiz quadrada do número 2. Raiz de 2 é igual a 1,41, 42, 13, 56, 23, 73, 09 e assim por diante. A verdade é que a raiz quadrada de 2, ela é um número irracional, pois não possui uma raiz exata, ou seja, todas as raízes que não possuem uma raiz exata será considerado um número irracional. Vejamos aqui que ao contrário das raízes, que ao contrário da dízima periódica, que ela tem uma sequência de repetição de números, aqui nas raízes que não são exatas, por exemplo, como a raiz de 2, nós temos aqui vários números depois da vírgula, porém ela não forma uma dízima periódica, porque os números não são repetitivos. Agora, para a gente ter uma noção ainda maior do que seria uma raiz não exata, o número π. O famoso número π, ele é também considerado um número irracional, sua forma decimal é uma dízima não periódica, e suas casas decimais são infinitas. Então, nós temos aqui π, 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79. Então, nós vemos que ele forma um número decimal infinito e que não contém uma dízima periódica, porque os seus números decimais, suas casas decimais, elas não se repetem. Então, a título de curiosidade, o número π também é um número irracional. Sendo assim, nós formamos aqui o conjunto dos números reais. E aí nós vemos pelo desenho aqui, o conjunto dos números reais, ele é representado pela letra R, e o conjunto dos números reais é a junção de todos os outros conjuntos que nós vimos anteriormente. Então, o conjunto dos números reais, ele está representado aqui pela letra R maiúscula, e dentro do conjunto dos números reais, nós teremos o conjunto dos números naturais, que são os inteiros positivos, o conjunto dos números inteiros, que é a formação dos números naturais positivos, mais os naturais inteiros negativos, que é menos 1, menos 2, menos 3. Também nós temos o conjunto dos números racionais, que dentro do conjunto dos números racionais, como nós vimos, está contido o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, mais as dízimas periódicas, mais todo número que a gente consegue escrever na forma de fração de A sobre B, onde A e B são todos os números inteiros positivos e negativos com B diferente de zero, e mais os números decimais com casas finitas, ou seja, as casas decimais elas precisam ter fim, ou pode ser também casas decimais infinitas, desde que se forme uma dízima periódica. Nós temos aqui, já a parte, ele fica separado, que são o conjunto dos números irracionais. Porque o conjunto dos números irracionais ele é considerado aqui praticamente o oposto do conjunto dos números racionais. Enquanto o conjunto dos números racionais ele contém um número que pode ser escrito, né, através de uma fração de A sobre B, o conjunto dos números irracionais ele não contém números que possam ser escritos na forma de A sobre B, então, ou seja, números positivos e negativos, números naturais positivos e negativos. Enquanto o conjunto dos números racionais nós temos casas decimais finitas, no conjunto dos números irracionais nós vamos considerar números com casas decimais infinitas e que não contenham dízima periódica. Também nós vamos considerar que dentro do conjunto dos números irracionais as raízes não exatas, enquanto as raízes exatas elas formam aqui dentro do conjunto Q, como nós vimos a raiz de 4 é 2, e 2 é um número natural, então ele já está contido em Q. O conjunto dos números irracionais, eles vão conter raízes não exatas, como, por exemplo, a raiz de 2, ou como, por exemplo, até o próprio número
π, que é 3,14, 15, 92, ele tem casas decimais, porém não forma uma dízima periódica. E números decimais com casas infinitas. Então, o conjunto dos números reais são todos esses conjuntos, todos trazem todos esses números que nós analisamos aqui. Então, o conjunto dos números reais é isso. Se a gente gravar bem essa imagem aqui, nós vamos saber o que são os números reais. Legal, né, gente? Então, era uma aula assim mais para relembrar, né, o que são os números reais, que são formados aí pelo conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, esses são os números reais. E, por último, nós temos aqui agora uma imagem linda, maravilhosa. Ai, gente, que emoção de mostrar essa imagem aqui. Que é a imagem dos números reais na reta numérica. Aí nós conseguimos ver do nosso lado direito os números naturais inteiros positivos, à esquerda os números inteiros negativos, e entre esses números na reta nós temos raízes quadradas, nós temos números decimais, fração. Então nós percebemos esses números que nós analisamos antes na reta numérica. Então, analisando isso, né, o conjunto dos números reais, nós percebemos que quando o seu edital cobrar operações com números reais, vai estar cobrando aí, na verdade, operações básicas como a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, fração, operações com números decimais, radiciação e potenciação. São alguns exemplos aí de operações com números reais. Eu espero que essa aula tenha contribuído aí para a gente relembrar, né, para que vocês possam relembrar aí o que são os números reais e a partir daí a gente entender o que são as operações com os números reais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!